Alagoas. Muita gente já está na contagem regressiva para os festejos juninos. E para uma festa segura, algumas regras precisam ser cumpridas. Hoje à tarde, representantes de vários órgãos firmaram um termo de ajustamento de conduta. Faltam menos de 20 dias para o mês de junho chegar e com ele os festejos juninos. Nessa época do ano, cresce a procura pelos fogos de artifício. Várias barracas já estão sendo montadas. O seu Lorival trabalha com a venda dos fogos há 35 anos e já está nos preparativos para as vendas desse ano. Ele está tomando todos os cuidados para atender às normas de segurança do Corpo de Bombeiros. A gente já fez projeto, não deu entrada ainda no Corpo de Bombeiro, que está liberado a partir de segunda-feira, que a gente vai dar entrada, ele vai fazer a análise do projeto para poder vir fazer a vistoria, vendo que está tudo ok, ele libera. Aí podemos funcionar normal. A expectativa dele é de crescimento nas vendas dos fogos. Para as vendas de São João, a gente espera um aumento de 30% a 40%. Para comercializar fogos de artifício, é preciso apresentar um projeto para o Corpo de Bombeiros, que fica responsável por fazer uma vistoria nas barracas e também fiscaliza se todos os cuidados para evitar acidentes estão sendo cumpridos. A parte de instalação elétrica, baldes d'água, a configuração dos produtos estarem de acordo com as normas, distanciamento e assim por diante. Além dos fogos de artifício, no mês de junho também não faltam arraiais, palhoções e shows de forró. Hoje teve uma reunião na sede da Promotoria de Justiça da capital para firmar o termo de ajuste de conduta para o São João de Maceió. Estiveram presentes militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, representantes da Equatorial, donos de barracas de fogos de artifício e representantes das secretarias da Prefeitura de Maceió. O documento estabelece regras e estratégias para que os eventos públicos aconteçam de forma segura. É uma reunião que é importante porque a gente traz a conjugação de ideias, a sinergia dos próprios representantes para que a gente possa organizar e colocar isso num instrumento que vai servir de norte, de diretriz para a gente trazer mais segurança aos eventos juninos aqui da cidade. Fogueiras e palhoções devem terminar às 2 horas da manhã. Também foram estabelecidas regras para a venda de produtos durante os festejos juninos. Por exemplo, a questão da venda de churrasquinhos em espetinho de madeira. Nós sabemos que o espetinho de madeira ele pode virar uma arma. Então, os comerciantes já sabem isso aqui na cidade de Maceió. A SENS que vai fazer essa fiscalização, o consumo de bebidas alcoólicas em vasilhames de vidro também não vai ser permitido, uma vez que também o vasilhame ele pode se constituir numa arma. O Corpo de Bombeiros vai fazer uma vistoria em todos os locais dos shows para garantir a segurança do público e dos artistas. Nessa questão da reunião de público, nos grandes eventos, a gente dá foco na saída de emergência, a questão do palco, de como é que está a montagem do palco, a questão de extintores de incêndio, sinalização de saída de emergência, o espaçamento, ver se não está de acordo com o projeto, para não haver um superdimensionamento, e ter um excesso de público. Então a gente verifica toda essa situação. Equipes de resgate localizaram hoje um idoso de 87 anos que estava perdido em uma mata em Cajueiro. Vamos falar com Douglas França ao vivo. Então, Douglas, quanto tempo ele passou nessa mata? Ele está bem? Boa noite. Oi, Felipe. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse idoso ficou 2 dias dentro dessa mata que fica entre Cajueiro e Capela. 2 equipes do Batalhão Ambiental participaram das buscas. Nós viemos até o Batalhão Ambiental para conversar com o cabo Evandro, que participou das buscas, vai passar mais detalhes para a gente. Em que situação esse idoso foi encontrado, cabo, e como é que ele está? Tem informação? Ok. Ao chegar na mata, ele estava confuso, debilitado, todo cortado, arranhado e um pouco confuso. Respondia algumas coisas com precisão, outras sem entendimento. E em seguida ele foi encaminhado para onde, assim que ele foi encontrado? Olha, primeiramente tivemos que tirar ele da mata.
Foi uma caminhada complicada, a mata fechada, mais de quilômetro. E posteriormente já estava esperando um SAMU aérea, um helicóptero. E ele foi encaminhado para o hospital de União. E já se sabe o que levou esse idoso a entrar dentro dessa mata? Tentamos indagar ele no momento lá, encontramos ele deitado, um pouco confuso. E tentamos indagar qual o motivo que o fez entrar naquela mata, já que era uma mata fechada, cheia de animais silvestres, mas o mesmo não conseguiu dar uma resposta precisa para a gente. Estava confuso, né? Delirando. Não chegou a ser delirante, mas ele não respondia às coisas com precisão. E tem informações de como ele está? Como é que está o estado de saúde dele agora? Tentamos contato um pouco mais cedo, mas infelizmente até o momento não tivemos uma certeza de como está o estado dele. Quantas equipes participaram dessas buscas? No batalhão ambiental, 2. E como é que foram as buscas? Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram? Eu creio que adentrar a mata. É uma mata bastante fechada, cheia de espinhos, um pouco complexo para a entrada do ser humano. Certo. E, inclusive, as buscas começaram ontem, né? Começamos ontem e findamos ao fim do dia, porque não conseguimos, falta de luminosidade, ficar na mata por muito tempo. Então, retraímos a base e hoje, logo pela manhã, recomeçamos de novo a busca. E mais ou menos meio-dia, tivemos êxito na encontrada do cidadão. Muito obrigado, Cabo, pelas informações. É isso, Felipe, que bom que teve um desfecho positivo, né? Mas é uma história realmente que assusta, né? Afinal, 2 dias dentro de uma mata tão densa, tão fechada, um idoso aí de 87 anos. Eu volto com você. E ele é bastante forte para conseguir suportar esses 2 dias. A gente espera que ele esteja se recuperando bem desse grande susto. Muito obrigado, Douglas. Agora vamos falar de futebol. Depois da vitória contra o Novo Horizontino pela Série B do Brasileiro, o Galo respira novos ares e agora segue em busca da primeira vitória em casa. Para disputar a Série B, realmente é preciso ter força. Força mental e também força no elenco. O lateral Edmar conseguiu acesso à Série A pelo Vasco no ano passado e sabe muito bem disso. A consequência de um trabalho bem feito são resultados positivos. E a gente teve uma semana muito produtiva e fomos lá e buscamos um resultado uma vitória muito boa para a gente. Ele fez sua estreia com a camisa do Galo no último jogo e já começou com o pé direito. O atleta sabe que agora é hora de chutar para longe a inconsistência. A gente vai corrigir essa instabilidade, talvez essa falta de confiança com o trabalho e com as vitórias. E depois da vitória, algumas coisas mudaram no ninho do Galo. Agora o clima é leve, de alívio. As risadas voltaram a ser protagonistas do treino. Essa vitória ela te traz um ânimo a mais, te traz mais confiança para você trabalhar, ter uma semana aí cheia de trabalho para enfrentar um adversário que também vai ser muito difícil no domingo. Juninho Valoura e Auremir, que ficaram de fora do último jogo, treinaram junto com o grupo. Já o Yuri não participou do treino, continua fora. O próximo jogo é no Repelé, contra o Vila Nova. E jogando em casa, o CRB ainda não perdeu nessa temporada. Foram ao todo 13 jogos. Força máxima ao lado do torcedor. Só que a última vitória jogando em casa faz mais de um mês. Foi quando venceu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Pela Série B foram 2 empates jogando em Maceió. O torcedor espera que essa situação mude e que o Rei Pelé vire a fortaleza do time. Que a gente possa fazer da nossa casa, juntamente com o nosso torcedor, um lugar onde a gente vai se sentir seguro. E pela Série C, o CSA iniciou a preparação para o próximo jogo. Quem traz as informações do Azulão é Ricardo Amaral. Olá, Felipe, tudo bem? Exatamente, o CSA se reapresentou hoje, fez o seu primeiro treinamento depois da vitória no final de semana diante do Floresta do Ceará. Foi a primeira vitória da equipe na Série C, uma vitória por 2-0, gol de Jô e também de Luiz Felipe. O Jô deu entrevista hoje aqui nessa reapresentação e falou um pouquinho sobre esse reinício de trabalho durante a semana e sobre os 2 próximos jogos que a equipe tem agora aqui em Maceió. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. É foco total, porque a gente teve uma vitória, mas não tem muito tempo para comemorar, porque já tem outro jogo difícil no sábado. Mas eu acredito que 2 jogos em casa sejam importantes também, até pelo apoio da nossa torcida no Repelé. Agora a grande dúvida, Felipe, é com relação ao atacante Gabriel Talhari, porque ele ficou fora desse jogo também. Ele ainda não estreou, na verdade, na Série C por causa de um desconforto. Então a gente quer saber de fato, né, que desconforto é esse, que atualização médica é essa com relação ao jogador, porque o torcedor está naquela expectativa para saber quando ele vai estrear. E se essa estreia, por exemplo, vai ser no sábado diante do Brusque no estádio Rei Pelé. O detalhe é que ele não trabalhou até o momento que nós estivemos aqui no centro de treinamento, nem na academia, nem no campo.
Então, a gente vai aguardar aí novidades para saber qual é a situação do Gabriel Talhari. Viu, Felipe? Eu volto com você. E aí, ainda sobre o atacante Gabriel Talhari, o clube informou que durante uma parte do treino de hoje, o atleta fez o trabalho de transição. Em Arapiraca, o ASA anunciou mais um jogador para a sequência da Série D. É o zagueiro Gilberto Alemão, de 33 anos. Nessa temporada, ele atuou pela Juventus na Série A2 do Paulista. E também vestiu a camisa do Remo, Portuguesa e Red Bull Bragantino. A Justiça de Alagoas determinou que a Braskem deve ressarcir a Casal pelos prejuízos nas estruturas do sistema de saneamento causados pelo afundamento dos bairros de Maceió. A juíza Marcli Guimarães, da primeira vara civil de Maceió, afirmou que as atividades da petroquímica causaram danos ambientais e afetaram as operações da Casal. A decisão tem caráter de tutela provisória, de urgência, e determina que seja feita a penhora de 5% do faturamento mensal da Braskem até atingir o valor total. O ressarcimento previsto é de R$ 96 milhões de reais. A juíza deu prazo de 15 dias para a empresa se manifestar. Em nota, a Braskem informou que ainda não foi notificada e fará suas manifestações nos autos do processo. Nas últimas 3 semanas, aumentaram os casos graves de Covid em Alagoas. Apesar dos números serem bem menores do que no auge da pandemia, o que tem preocupado são os pacientes com sequelas da doença. No Hospital Metropolitano de Maceió, 70% dos leitos estão ocupados de pacientes com a doença. Na primeira semana de maio, 131 casos foram notificados. Na segunda semana, foram 141. Na terceira, já são 297 casos registrados. Neste ano, mais de 2.000 casos da doença foram notificados e 42 mortes. Segundo o infectologista e chefe de gabinete de combate a doenças infecciosas da Secretaria de Estado da Saúde, esse aumento já era esperado. A variante que está circulando é a variante Ômicron e ela tem várias subvariantes. Essa variante atual, provavelmente, ela mudou nas últimas semanas, que é a variante chamada de Arcturus, né, tá? Que é uma subvariante da Ômicron. E muitas pessoas não têm uma imunidade forte o suficiente para bloquear o processo de infecção. Por isso que era esperado acontecer o que estamos vivenciando hoje. O aumento de casos de Covid nem se compara com o auge da pandemia. Mas um detalhe vem chamando a atenção de especialistas. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, as sequelas da doença têm trazido preocupação. Os sintomas são bem variados. Lapso de memória, pode causar esquecimento, a lesão que leva à perda do olfato e do paladar pode se tornar permanente, a gente tem visto raros casos que tem acontecido, e complicações cardíacas. Geraldo teve Covid em março de 2020. Foi o primeiro caso de intubação registrado no estado, quando ele ficou entre a vida e a morte. Eu fiquei 21 dias entubado na Santa Casa, mais 9 dias internado até ter alta. Foi um mês de hospital. Foi complicado, tanto para a equipe médica e enfermagem, porque eles não tinham ainda a experiência, né, de como tratar, como também para a família, um susto terrível, né? 3 anos se passaram, mas as sequelas pós-Covid continuam. Eu adoeci aos 55 anos e até aí eu não tomava nenhum remédio, não tinha nenhum problema de saúde. Hoje, 3 anos depois, eu tomo 3 remédios diários. Um para hipertensão, outro para açúcar, né, pré-diabético, e para circulação também. Eu continuo tendo muitas câimbras, um pouco de falta de equilíbrio. Eu fiz fisioterapia diária durante 1 ano. Depois eu comecei a voltar às minhas atividades normais, mas eu tenho um acompanhamento médico permanente, então a gente acompanha pelo menos a cada 3, 4 meses, a gente faz toda a bateria de exames novamente para saber como é que está.
É para acompanhar pessoas que estão sofrendo com as sequelas da doença que o curso de fisioterapia desse centro universitário vem oferecendo atendimento de graça. É um paciente que muitas vezes passou muito tempo na UTI em suporte de ventilação mecânica, então é um paciente que vai ter desde distúrbios respiratórios até distúrbios motores, né? Fraqueza muscular generalizada, muitas vezes até alterações neurológicas. Então são pacientes que com a fisioterapia, eles basicamente vão ter um retorno às suas atividades funcionais muito mais rápido. Então são pacientes que cansam aos pequenos esforços, pacientes ainda com sequelas hipersecretivos, com muita secreção. Então, a gente contribui para a evolução desse paciente, tanto do ponto de vista pulmonar quanto funcional como um todo. O momento ainda requer cuidados. A vacinação com a dose de reforço bivalente é importante para prevenir casos graves da Covid e possíveis sequelas. Estamos no inverno, época das viroses respiratórias e também inclusive da Covid. E a gente tem observado um aumento do número de casos, tanto de Covid quanto de influenza. Sempre que aparecem os casos de Covid, a gente tem que lembrar sempre da possibilidade de aparecer as sequelas da Covid, que não são poucas e pode se tornar de uma gravidade extrema. Por isso, é muito importante que as pessoas se vacinem para evitar essa sequela. A clínica de fisioterapia que mostramos na reportagem fica na UNIT, em Cruz das Almas. Para ser atendido, o paciente deve levar o encaminhamento médico, o documento de identidade e o comprovante de residência. O SESMAC e a Uncisal também oferecem programas específicos de tratamento de graça para sequelas da Covid. E para reforçar a imunização contra a Covid, a gente lembra que a vacina bivalente está liberada para toda a população acima dos 18 anos de idade. Vamos falar com o Raj Torres, que está em um dos pontos de vacinação e fala para a gente melhor como é que está a movimentação por aí. Então, Raj, já você tem dados sobre a cobertura vacinal da bivalente? Sim, Felipe, boa noite a você e a todos mais uma vez. Olha só, apenas 16% do público-alvo tomou a bivalente aqui em Maceió. A estimativa é vacinar mais de 758 mil adultos aqui na capital de Alagoas, mas quase 43 se vacinaram. A movimentação aqui no Maceió Shopping, que é onde eu estou, esse ponto de vacinação, muito grande agora, tem filas, as pessoas estão em busca das vacinas, mas essa movimentação toda é mais por causa da influenza, da vacina da gripe. É sobre isso que eu vou falar aqui com a Ana Carolina Menezes, que é enfermeira. Então, Ana, a procura maior é pela vacina da influenza, é isso? Isso mesmo, foi liberada para a faixa etária desde ontem, então a procura já era grande da população e agora se efetivou, né? A população veio atrás. Quanto que vocês vacinam diariamente de gripe e da Covid? Estamos fazendo uma base de 1.300 pessoas por dia para as duas vacinas. Quantas pessoas, por exemplo, se vacinam com a bivalente por dia? Em torno de 400 pessoas. Um número ainda muito abaixo do esperado, né? Quem é que pode se vacinar? Vamos reforçar aí o serviço. Com a bivalente são as pessoas acima de 18 anos que já tenham tomado pelo menos as 2 primeiras doses. E da influenza? E da influenza a partir de 6 meses de idade. Então, feito aí o serviço, dadas as informações. Obrigado, Joana, mais uma vez. Então é isso, pessoal. Vacina liberada, tanto da gripe quanto da influenza, não só nesse ponto aqui no Maceió Shopping, mas em todos os outros espalhados pela cidade. Felipe. Pois é, vacinação o dia todo, inclusive à noite, não há desculpa por falta de tempo. Muito obrigado, Raj, pelas informações. E amanhã, por causa do jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians pela Copa do Brasil, o L2 vai começar mais cedo, às 6h45. Uma boa noite e até lá.